Matthew. Is it on? It's on. It's the other one. Oh, yeah. Oh. Well, that's on. It's the other one. Yes. Ok. Tá certo, ok? Ok. Matthew chapter 16. Mateus capítulo 16, Verse 13. versículo 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Verse 16. Versículo 16. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Na tradução em inglês fala: não foi revelado pelo homem, mas meu Pai que está nos céus. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth, you will be loosed in heaven. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Now we come to the fourth discourse. Chegamos então ao quarto discurso. Now, second discourse and the fourth discourse has some symmetry there. Second and the fourth has symmetry there. Os discursos segundo e quarto têm uma simetria entre eles. Now, in the second discourse, the disciples and the kingdom. Então, no segundo discurso você tem os discípulos e o reino. Now, the fourth discourse, the church and the kingdom. Mas no quarto discurso você tem a igreja e o reino. Now, they all have something to do with the sons of the kingdom. Ambos têm a ver com os filhos do reino. When you talk about the church, quando você fala a respeito da igreja, you talk about children of God. Você está falando a respeito dos filhos de Deus. When you talk disciples, quando você fala de discípulos, you talk about sons of God. Você está falando a respeito dos filhos de Deus. Especially mature ones. Mas especialmente aqueles maduros. Now, in Old Testament, no Antigo Testamento, there are two numbering in the book of Numbers. Há duas numerações no livro de Números. And when you number the people, actually you try to estimate the strength of nation. Na realidade, quando você faz, são dois censos. Quando você de fato faz o censo, você está tentando estimar qual que é a força do povo. So you have to know how many people are able to carry the weapons. Então você tem que saber quantos têm condição de carregar armas, portar When they are armas. young, they can never do that. Quando são muito jovens, eles não conseguem. When they are old, that's too much for them. Então quando estão idosos, é demais para eles. So only for those who can become the soldiers. Somente aqueles que podem se tornar soldados, who can carry the weapon, que podem levar as armas, to protect the congregation, para proteger a congregação. And now, after you give the number, então após você fazer o censo, that number does not represent everybody. Aquele censo ali não está contando a todos. But these are the cream of the nation. Mas está contando a nata da nação. If you really want to know the strength, the power of the nation, the kingdom, se você de fato quiser saber qual é o poder, a força de uma nação, it lies with the soldiers. Essa força está com os soldados. So now you see that now the disciples, os discípulos, simply mean that all the children of God be matured. Significa os filhos de Deus que são maduros. Now they are able to be sent out and to be the witness for Christ. Então agora eles têm condição de serem enviados e serem testemunhas para Cristo. They are able to, just like a parachutes, to get hold of the beachhead. Eles, como aqueles paraquedistas, têm a condição de tomar posse daquela cabeça de praia. And also try to expand that territory. Mas também de expandir o território. The more you expand your territory, quanto mais você expandir o seu território, the more enemy lose its territory. Mais o inimigo vai perder o seu território.
território. You gain the territory, you get the territory from the hands of the enemy for God. Você conquista o território do inimigo e entrega a Deus. And they will all be translated from the kingdom of darkness to the kingdom of Então tudo Son será of love. transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu So amor. that's disciples, Esses discípulos, but also we talk about the church and the kingdom. mas também nós falamos a respeito da igreja no reino. So now we have just read a portion of the Bible, Nós acabamos de ler uma porção da Bíblia. and you know we were told that Jesus came to the region of Caesarea Philippi. E sabemos que o Senhor Jesus chegou naquela região de Cesareia de Filipe. Now, when the Lord did that, Ao fazer isso, o nosso Senhor, I think he only have almost 180 days left in his life. eu creio que ele tinha aproximadamente apenas 180 dias de vida. The disciple had been with them almost 3 years. Desculpa, ele tinha apenas 180 dias até a sua crucificação. Now, so far, Os discípulos tinham estado com ele por 3 anos he told them many things, e ele havia dito aos discípulos muitas coisas. but something he couldn't tell them in the early days. Mas houve algo que ele não pôde falar aos discípulos nos dias iniciais, They couldn't take it because they were too young. porque eles não poderiam receber aquilo por serem muito jovens. But now, cross only 180 days away. Mas agora a cruz do Senhor estava a apenas 180 dias. So before he take that trip to Jerusalem, Antes dele de fato tomar a direção de Jerusalém, he had to tell them something in his heart. ele tinha que contar aos seus discípulos algo que estava em seu coração. So first time he revealed his heart to his disciples É a primeira vez que ele revela isso do seu coração aos seus discípulos. in a very unique way. Then later you will find it out. E ele revela de uma maneira muito peculiar. But of course our Lord had to choose some place for that purpose. E é claro que o Senhor precisava de escolher um local adequado para essa So now he finalidade. has chosen the place where it's far from noises. Então ele escolhe um lugar que estava bem distante do burburinho, do And ruído. then our Lord came to the region of Caesarea Philippi. Aí o Senhor então dirige-se a essa região de Cesareia de Filipe. Now that's the city underneath of Mount Hermon. Então essa cidade está no sopé, aos pés do Monte Hermon. Now it is a Roman city. É uma cidade romana. Even today, you just can see the part of ruin there. Até mesmo hoje, se você for lá, você encontrará as ruínas de uma cidade So romana. it is a wall city. É uma cidade com muralhas. But part of the wall really borrowed from the natural resource there. Mas na realidade, aquela muralha era completada, composta também de parte de um recurso natural. Because that city is at the mountain foot. Porque de fato a cidade se encontrava ao sopé da montanha. So of course you can imagine that there is huge. Actually, there's huge rock at the foot. Então você deve imaginar que naquele sopé havia uma rocha muito grande. So that rock automatically formed part of natural wall. Então, de alguma forma, aquela rocha já fazia parte da muralha. So the Roman wall, city wall, just the extension from there, then you have something like this. Então, a muralha daquela cidade basicamente era uma extensão daquela rocha circundando toda a cidade. Now, most likely our Lord took his disciples Então, provavelmente, nosso Senhor levou seus discípulos somewhere in the height. em algum lugar um pouco mais alto. They were able to look at it from the high place to see the city. De alguma forma, daquele lugar mais alto, eles podiam contemplar a cidade. Especially that rock at the foot of Mount Hermon. E especialmente podiam ver aquela rocha no sopé do Monte Hermon. Then he asked Peter, Aí ele pergunta a Pedro: and what do people say the Son of Man is? Ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? No, actually, they asked all the disciples. Na realidade, o Senhor perguntou a todos os discípulos. But then Simon Peter answered, E aí Simão Pedro responde: "You are the Christ, the Son of living God." Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Now, brother, that's really something unusual. Irmãos, isso é alguma coisa muito incomum. That's why Jesus congratulated him. É por isso que o Senhor congratula Pedro. Blessed are you, Simon, son of Jonah, Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, for this was not revealed to you by man, porque isso não foi, porque não foi carne e sangue, na tradução dele não foi revelado pelo homem. This is not science.
Então não é uma ciência. It's not by collect all the information that you will get a conclusion. No. Você não chega a essa conclusão após ter coletado diversas informações. Even you are the best scientist, you are not able to get that conclusion. Mesmo que se você fosse o melhor cientista, você nunca chegaria a essa conclusão. And this knowledge only being given by revelation. E esse tipo de conhecimento só é dado por meio de revelação. So, but it pleased the Father who revealed his Son to Peter. Aprove ao Pai revelar o seu filho a Pedro. And then, Então, he said, I tell you, também eu te digo, I tell you also. ou seja, eu falo com você também. Now, think Também about te it. digo. Peter has, God told him that Jesus is Son of God. Então, no tocante a Pedro, Deus disse a Pedro que Jesus Cristo era o Filho de That's Deus vivo. revelation. Isso é uma revelação. Now, that's what God told you. Foi isso que Deus te disse, Pedro. God has something to say. Deus tinha algo a dizer. He introduced Christ to you. Ele apresentou Cristo a você, Pedro. However, Entretanto, I also have something to say. mas eu também tenho algo a te dizer. The Father told you. O Pai te disse. Now, I also tell you. E agora eu também te digo. Now, in Greek, it means I also tell you. No grego está assim, eu também te digo. You are Peter. Tu és Pedro. On this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Now, you are Peter. Tu és Pedro. Now, Peter means small stones. Ou seja, Pedro significa uma pedrinha. Now, that stone is come from a huge rock. E essa pedrinha, ela saiu de uma rocha maior. Now, you are only small stones. Você é apenas uma pequena pedrinha. However, our Lord will build upon this rock. No entanto, o Senhor edificará sobre aquela rocha. Now, when he said this rock, Quando o Senhor fala essa rocha, because of that background, por causa daquele pano de fundo ali, no and local, most likely the disciples see the rock in the foot of Mount Hermon. provavelmente os discípulos já estavam vendo aquela rocha no sopé do Monte Hermon. But the Lord used that as the background. O Senhor usou aquilo apenas como um pano de fundo. And then the Lord tried to further explain what does it mean. E o Senhor procura então explicar mais profundamente o que significava aquilo. That rock definitely referred to Christ himself. Aquela rocha, a rocha significava Cristo. In próprio Cristo. the Bible, Na Bíblia, our Lord is the rock of ages. o nosso Senhor é a rocha eterna. And something very interesting. É algo interessante. Do you know that if you really try to find the history of the rocks in the area of Promised Land, Você sabe, se você tentar entender a história das rochas na Terra Prometida, so if you really want to find out the rock of ages, se de fato você quiser encontrar essa rocha eterna, many years ago, há muitos anos, now you will discover it is in the foot of Mount Hermon. você vai descobrir que essa rocha está no sopé do Monte Hermon. So that rock really typified Christ. Aquela rocha verdadeiramente tipifica He Cristo. is the rock of ages. Ele é a rocha eterna. That's one way to understand the rock. É uma das maneiras de compreender o que é essa rocha. Another to represent the rock is this. A outra maneira de compreender o que é essa rocha That é assim. represents the confession of Peter. Significa a confissão de Pedro. Great confession. Foi uma grande On confissão. behalf of the whole church. É em prol de toda a igreja. Then Peter answered, "You are Christ, the Son of the living God." E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. But no matter what, in the eyes of disciples, they do see that rock there. Mas não importa. Para os discípulos, eles conseguiam ver aquela rocha ali. But upon this rock I will build my church. Então, sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha And igreja. gates of Hades will not prevail against E it. as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Now here are two thoughts here. Então, aqui há dois pensamentos. First, Primeiro, the foundation of the church is the rock. a fundação, o fundamento, a base da igreja é a rocha. That's first thought. Esse é o primeiro pensamento. Second thought, O segundo the pensamento, church is built in the territory of the enemy. a igreja, ela é edificada no território do inimigo. Do you see that? These two things you have to Vocês veem? remember. Essas duas coisas Because você it tem que is se lembrar. in the territory of the enemy. Se está no território do inimigo It's so near to Hades. e tão próximo ao inferno, You see, because that's enemy territory. porque ali é o território do inimigo. Then the gate of Hades open.
Aí então os portões do inferno se abrem. Try to swallow everything. Tenta engolir a tudo. Try to destroy the church. Tenta destruir a igreja. But thank Mas God, graças ao Senhor, the gate of Hades shall not prevail against it. os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. That's the revelation to Peter. Essa é a revelação a Pedro. Now, Peter, Pedro, it is the Heavenly Father who tells you. foi o Pai Celestial quem te disse, Pedro, Christ is in heart, is a mystery, is in heart of Heavenly Father. que Cristo está no coração do Pai Celestial. So Christ is a mystery of God. Ou seja, Cristo é o mistério de Deus. Now I tell you another mystery. Deixe-me te falar um outro mistério. I tell you some other thing. I tell you something also in my heart. Deixe-me te contar, Pedro, algo que também está no meu coração. From the heart of the Father, Do coração do Pai, you see Christ. ali você consegue ver From Cristo. my heart, Mas agora do meu coração, you see the church. você vê a igreja. Do you see that? Vocês veem isso? Now, Christ is a mystery of God, Então, Cristo é o mistério de Deus, as Paul tells us. como Paulo já nos disse. But don't forget, Mas não se esqueçam, church a igreja is a mystery of Christ. é o mistério de Cristo. Now, that's a great revelation, brother. Esta é uma grande revelação, Do you irmãos e see? irmãs. Vocês And veem? he's going to build. He said, I will build my church E ele diz, eu edificarei a minha igreja upon this rock. sobre esta rocha. And for that reason, E por esta razão, if you visit that Caesarea Philippi today, se você visitar Cesaré de Filipe all hoje, you see is the ruin, tudo que você vai ver são ruínas. and you see the rock there. Mas você verá essa rocha ali. But just in that rock, Mas naquela rocha, you find some ancient site for some temples. você encontra ali alguns vestígios de um templo antigo. And this temple, of course, for the idol, for the false É gods. claro que esse templo era para os falsos deuses. It's very interesting. É muito interessante. When the Lord talk about the rock, Quando o Senhor fala a respeito da rocha, He talk about in the territory of enemy. ele fala do território do inimigo. Do you see that? Você vê That isso? rock, they're not far from the rock. Então, não distante daquela rocha, You do have these temples você tem aqueles templos where ali, where Satan will receive the worship. aonde Satanás recebia adoração. So that's very interesting background Então, esse é um background muito for the interessante disciple to understand much better. para que os discípulos pudessem compreender muito melhor. But don't forget, Mas não se this is esqueçam, also the very place mas é exatamente nesse lugar where Psalm 42 was written. que o Salmo 42 foi escrito. Let's turn to Psalm 42. Vamos abrir o Salmo 42. Verse 1. Versículo 1. As the deer pants for stream of water, so my soul pants for you, O God. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. My soul thirsts for God, for the living God. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Then verse 5, the last phrase. Versículo 5, a última frase. From the land of Jordan. From land of Jordan. Verse 5? Yeah. Verse 5. And verse 7, sorry, at the end. Versículo 7 no final. From the land of Jordan. 7? No. From the land of Jordan. 6, verse 6. Verse 6. Yeah. Yeah. No? You don't have it? Yes, that's correct. Oh. Verse 6. Então diz aqui, nas terras do Jordão, The heights of Hermon from Mount Mizar. e no monte, ou das alturas do Monte Hermon, no outeiro de Mizar. So you see, now you have the land of Jordan. Então aqui você tem as terras do Jordão. Caesarea Philippi in the land of Jordan. Então a Cesaré de Filipe fica nas terras do Jordão. That area, heights of Hermon. Ali naquela região é o monte, os montes de Hermon. And then verse 9. E o versículo 9. I say to God, my rock. Digo a Deus, minha rocha. And not only that. Não apenas isso. And verse 7. Versículo 7. Deep calls to deep. Um abismo chama outro In the abismo. roar of your waterfalls. Ao fragor das tuas catadupas. All your wave and the breakers have swept over me.
Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre Now, mim. if you visit that area today, Se você visitar essa área hoje, you understand the background of this Psalm 42. você vai compreender o pano de fundo para este Salmo 42. And now here we were told, Aqui nos é dito, now, as deer pants for a stream of water. como suspira a corça pelas correntes das águas. So you can imagine when the deer is in that area. Você pode imaginar que quando a corça estava naquela região, He was so thirsty. He was so thirsty. ela tinha tanta sede. He's looking for the stream of water. Ela está procurando então aquelas correntes de águas. When he looked up, E quando ela olha para cima, he saw the water above. ela vê aquela água vindo de cima. Because Mount Hermon is mount of snow, covered with snow. Porque o Monte Hermon ele é coberto de neve. Now in the summertime, of course, the snow's melting. Then of course the water really come down. É claro que na época do verão aquela neve começa a derreter e aquela água desce pelo So you monte. can see how that water really come down. E você consegue ver aquela água descendo. But remember, Mas lembre-se, that water is in the mountain, aquela água está lá na in montanha, the Mount Hermon. lá no Monte Hermon. Do you see? Vocês veem? And even the deer want to have it. Mesmo que aquela corça quisesse beber dessa água, He cannot be quenched. ela não pode descedentar. Only when the water in him, Somente quando a água estiver nela, then his thirst will be quenched. então essa sede será So descedentada. in what way the water from the Mount Hermon can be in him? Como que aquela água que está lá no Monte Hermon pode estar dentro da corça? So you see, Você something vê, happened. algo tem que acontecer. What happened? O que Because acontece? that area is volcanic area. Então aquela região é uma região vulcânica. Now one day, dia, because of the explosion of Por volcano, causa da erupção do vulcão, Sea of Galilee was formed. o Mar da Galileia foi formado. And not only that, E não apenas isso. because of the earthquake, because of the volcano, Por causa do terremoto e por causa do vulcão, and that rock of ages aquela rocha eterna, was split. foi fendida. Now the water in heaven, Então aquela água que está no céu, the water out of reach of deer. aquela água que estava fora de alcance da Now cidade, da that costa, stream, that water is able to go through the cleaves of that rock. aquela água é capaz de passar pela fenda daquela rocha. Then that water become the upper stream of Jordan River. Aquela água torna-se então a nascente do Rio Jordão. Now if you visit that place today, Se você visitar aquele local hoje, the water is so clear. a água é tão cristalina. And not only that, Não apenas and isso. then you will find the waterfalls. Você vai encontrar as cachoeiras, as catadupas. And now you can imagine. Então você pode imaginar, Here you have the rock, aqui você tem a you rocha, have the waterfalls, você tem as cachoeiras, you have the stream of water. você tem os ribeiros de água, But now, brothers, because that rock has been cleft, mas agora, pelo fato daquela rocha ter sido fendida, so now deer can drink of the water. agora a corça pode beber da água. Only from the water in heaven now to the water in him. Agora a água que antes estava no céu, essa água está agora dentro dela. His thirst will be quenched. E ela foi descedentada. If you read the Gospel of John, Se você ler o Evangelho de João, the life is in him. a vida estava nele. The Está life is nele. in Christ. A vida está em Cristo. The life is in heaven. A vida está no céu. The more we are like deer, E nós somos como uma the corça. more we look at that life, Quanto mais nós vemos aquela Look at vida, that water. quando a gente olha para aquela we are água, thirsty. mais sede We will temos. pray the prayer of Psalm 42. E aí nós oramos essa oração do Salmo 42. Now, brother, Agora, irmão, chapter 1 of o John, capítulo 1 de João, the life in him. a vida estava nele. But chapter 4, Mas no capítulo 4, now that water of living water aqueles rios de água viva may be in Samaritan woman, poderiam estar dentro da mulher samaritana. become the well of spring forever. E essa água se torna então uma fonte que jorra para sempre. What a story. Qual que é a história In aqui? chapter 1, No capítulo 1 de the João, deer look at that water in é heaven, como se aquela costa estivesse vendo a água nos céus. but finally, Mas finalmente, the water in you and in me. finalmente essa água está em você e em mim. We are thirsty no more. Nós não temos mais sede. Why? Por quê? Because chapter 3, Porque no capítulo 3, God loved the world. God loved João. John chapter 3 verse 16. João 3,16, God so loved the world. porque Deus amou o mundo He has given his only begotten son de tal maneira que deu seu Filho unigênito on the cross. na cruz. Remember, Lembre-se, when he stood on our position, quando ele tomou a nossa posição, when God saw all our sins upon him, quando Deus viu todos os nossos pecados sobre ele,
God was so angry. Deus estava com tamanha ira. God always angry with our sins. Deus sempre se ira com o nosso pecado. But now because Jesus took your place, took my place. Mas porque Jesus tomou o teu lugar e o meu lugar. Think about it. Pense nisso. He is the rock of ages. Ele é a rocha eterna. Now he took our sin upon him. Ele tomou sobre si os nossos pecados. When God see that, Mas quando Deus vê aquilo, the rod of wrath fall upon him. a vara da ira de Deus cai sobre ele. That's why. É por isso He said, my God, why you have forsaken que me? ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? When that rod of wrath fall upon our Lord Jesus, Quando a vara da ira de Deus cai sobre o Senhor, that rock of ages essa rocha eterna, cleft for you and for me. ela foi fendida por você e por mim. Life was in him. A vida estava Life nele. was in heaven. A vida estava no céu. But now from his side, Agora do seu lado flowing blood and water. sai água e sangue. Blood to forgive. O sangue para redimir, para Water perdoar, to e supply. a água para suprir, To quench your thirst. para dessedentar a sua sede. Remember the story of Adam? Você lembra da história de Adão? How Eve was created? Como Eva foi criada? He fall into sleep. Adão dormiu. Then from the side of Adam, Então do lado de Adão, he took the rib Deus tirou algo ali and formed Eve. e dali formou a mulher. That's first operation in the history of mankind. Foi a primeira cirurgia na história da humanidade. But it was painless operation. Mas foi uma cirurgia sem dor. But sin never entered the world by that time. Mas naquele momento, o pecado não havia entrado no mundo ainda. But Adam only a type E Adão é apenas um tipo. of É um Christ. tipo de Cristo. Eve only a type E Eva também é um tipo. of the church. Tipo da igreja. In order to build his church, Para que o Senhor pudesse edificar a sua igreja, our Lord had to do something. o Senhor teve de fazer algo. When he was on the cross, Quando o Senhor estava na cruz. when that rod being cleft Quando aquela rocha foi fendida from his do side, seu lado, the blood to forgive us, saiu sangue para nos perdoar. the life, the water, E a água. the church is formed. Da água é formada a igreja. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, for that reason, por esta razão, that's because when the soldier pierced his side, isso remember? aconteceu quando aquele soldado transpassou o lado do Senhor. Você Draw lembra com a out lança? that water. Então João viu. You see, on the one hand, it was the rod of God. Por um lado foi a vara de Deus. And that's why rock is split. Foi por isso que aquela rocha se fendeu. But through the human agent, Mas por meio de um agente humano. now you find a knife the spear is pierced into it. Então a gente vê que aquela lança penetrou no lado do Senhor. Literally, Literalmente, the heart of our Lord was broken. o coração do nosso Senhor foi partido. That's why now the blood, you also have water. Não é por isso que você vê não apenas sangue, mas também água. His heart was broken because of our O sins. seu coração foi partido por causa do nosso His pecado. heart was broken. O seu coração foi partido. Finally, the church was E born. finalmente a igreja nasce. Think about it. Pense nisso. No wonder Não é de se adivinhar. Christ loved his church, Cristo amou a sua igreja gave everything for her. e deu tudo por ela. That's Se entregou why por ela. Por isso, when Eve was created, quando Eva foi criada, the firstborn of mankind, ali a gente vê o primeiro poema da my humanidade. bones are bones, my flesh of flesh. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. That's why É por isso, church, the body of a Christ. igreja é o corpo de Cristo. Christ is able to say, E Cristo pode dizer então, this is my bone of bones, my flesh of flesh. esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Now you understand Agora você entende? why Caesarea Philippi. Por que foi em Cesareia de Filipe? Why the Lord talk about the church Por que o Senhor fala a respeito da upon igreja? this rock? Sobre esta rocha. That's what happened on the cross. Foi isso que aconteceu na cruz. Now, without cross, Sem a cruz. without church. Sem igreja. For that reason, Por esta razão. the first, look, here you have first great revelation. Aqui você inicialmente tem essa primeira grande revelação. Christ. Cristo. It was revealed by the Father. Cristo foi revelado pelo Pai. Second major revelation, A segunda grande revelação, the church a igreja being revealed by Christ. revelada por Cristo. At the same time, Mas ao mesmo tempo, you can never separate church from the cross. você não consegue e nem pode separar a igreja da Because cruz. only when that rock being
only when rock was cleft, Porque somente quando a rocha foi fendida, then water come out. só então que sai a água. Then the church is born, E aí- is built. A igreja é edificada. Now you understand that, brothers and sisters. Agora vocês entendem isso, irmãos e irmãs? But that's the story of the cross. Então esta é a história da cruz. So we were told Nos é dito from that time on, que daquele momento em diante Christ first time revealed to disciple, he will go to Jerusalem. é a primeira vez que o Senhor revela aos discípulos que ele iria para Jerusalém ser morto. He will be killed. Ele seria morto. Now before that, Antes disso, he only gave the hint. ele só dava umas dicas. He never put it in a plain language. Ele nunca colocava de maneira clara. Now is the time. E agora foi o momento. Only 180 days away from crucifixion. Apenas 180 dias antes da Our crucificação, Lord cannot keep that secret o anymore. Senhor não consegue mais segurar esse segredo. Not only God pour out his life, his heart. Não apenas Deus abre e derrama o seu coração. Now Christ was revealed. Cristo Was revealed. foi revelado. And now Christ also pour out his heart. Agora Cristo também revela o seu coração. The church is revealed. A igreja é revelada. Here is a wonderful prophecy. Aqui é uma profecia maravilhosa. One day, Dia, when the Lord died for us on the cross, quando o Senhor morresse por nós na cruz. but this time, Mas dessa vez, our Lord went through a painful operation. naquele momento, o Senhor passou por uma cirurgia dolorosa. Painless perfection, painless operation, you have Eve. Naquela cirurgia sem dor, você obtém Eva. After painful operation, Mas após uma cirurgia dolorosa, which means the que cross, significa a cruz, the church was born. a igreja nasce. The church was built. A igreja foi edificada. That's why when the Eve was formed, É por isso que quando Eva foi formada, now in original Hebrew no hebraico, no original, is the word built. é a palavra Just edificada. like Solomon built his temple. Exatamente utilizado para Salomão edificou o templo. It is a wonderful type, brothers. É um tipo maravilhoso, irmãos e irmãs. For that reason, Por esta razão. this is the revelation in chapter 16. Esta é a revelação que encontramos no capítulo 16. So, first time A primeira vez, in the four gospels, nos 4 evangelhos, the word church is mentioned. que a palavra igreja é mencionada. That refers to the universal church. E essa se refere à igreja universal. That refers to the story of Day of Pentecost. E se refere à história do dia de Pentecostes. And the church of Christ was born E a igreja de Deus nasceu on that day. naquele dia. Of course, if you want to go to technical É details, claro, se você quiser entrar nos detalhes técnicos, starting is a long process. é claro que é um processo muito longo. It's starting from the cross, Então, tendo início na cruz, then Pentecost. então você tem um Pentecostes. Officially, Oficialmente, church was born. ali que a igreja nasceu. But don't forget, Mas não se esqueça, because the church it was built in the territory of enemy. que a igreja foi edificada no território do inimigo. So immediately, gate of Hades opened it. E por isso, imediatamente, os portões do inferno se You abrem. read your book of Acts, Leia o livro de Atos. you know it so clearly. Você vai ver isso tão claramente. So that's exact picture given that rock at the foot of Mount Hermon. E esse é o quadro maravilhoso que temos sobre aquela rocha no sopé do Monte Hermon. And because E por causa the day of the birth of the church porque aconteceu no dia do nascimento da igreja. is also the day of inauguration of the kingdom of heaven. Então por isso que aquele dia é a inauguração do reino I dos already céus. told you. Eu já falei para vocês. 120 parachutes from heaven. 120 paraquedistas descendo do céu. When the church in Jerusalem was formed, Quando a igreja em Jerusalém nasceu, that's the beachhead. ali era a cabeça de praia. Do you see that? Vocês veem isso? In the territory of enemy. Ali no território do inimigo. Only this part is heavenly. Apenas aquela pequena região é celestial. All the world under the evil ones. Porque no resto, o mundo jaz no maligno. Their king is Satan. O rei deles é Satanás. That's why Satan was able to offer all the kingdom and his splendor to the Lord Foi por isso Jesus. que Satanás pôde oferecer ao Senhor Jesus os reinos do mundo e seu Think esplendor.
about it. Pense nisso. Just like under the shadow of Roman Empire. Exatamente sob a sombra do Império Romano. And now the fifth kingdom is there. E agora o quinto reino aparece ali. Now in enemy No territory. território do inimigo. Just like the church in Jerusalem was in the enemy territory. Exatamente como a igreja em Jerusalém estava em território do inimigo. Now where is the kingdom of heaven? Aonde está o reino dos céus? Look at them. Olha para You eles. see, now you see the church in Jerusalem. Então você vê que a igreja em Jerusalém, They were born up above. eles nasceram do alto. They feed upon heavenly Eles food. se alimentam do alimento espiritual. They always keep the heavenly law. Eles também guardam a lei celestial. Now heaven is able to rule over them. E aí os céus podem reinar sobre eles. That's the reality of the kingdom of heaven. Então aí está a realidade do reino dos céus. But it's still unknown to the world. Mas ainda desconhecida do mundo. It's the kingdom in hidden. It's the kingdom in mystery. É o reino em mistério. Do you see that? Vocês veem isso? Now, for that reason, Por essa razão, remember because the day of the birth of the church então no dia do nascimento da igreja, is also the day of inauguration of the kingdom of heaven. também o dia da inauguração do reino dos céus. Then we will say, why the Lord gave the key to Peter? Aí nós vamos perguntar, por que o Senhor deu as chaves para Pedro? Now let us read carefully. Vamos ler Let's cuidadosamente. go back to Matthew 16 again. Vamos abrir em Mateus 16 novamente. I will give you the keys of kingdom of heaven. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Do you notice the keys are in plural? Observe que aqui está falando chaves e é no plural. Now, what is the purpose of a key? Qual que é o propósito de uma chave? The key means to open the door, A chave é utilizada para destrancar uma to porta, open the gates. para abrir portões. Now, if you read your book of Se Acts, você lê o seu livro de Atos, Paul and Peter definitely use his keys Pedro definitivamente usou suas chaves, at least twice. pelo menos 2 vezes. First, on the day of Pentecost Inicialmente no dia de Pentecostes, for the Jews, para os judeus ele and abriu. then in the house of Cornelius. E aí na casa de Cornélio, Remember, he Lembre-se. opened the kingdom of heaven. ele abriu o reino dos céus. So the Jews will enter into the kingdom, Então os judeus entraram no reino. and also the Gentile also enter into the kingdom. Aí os gentios também entram no reino. Do you see that? Vocês veem isso? Now do you see that settlement? Você percebe o que aconteceu aqui? Heavenly settlement. Aquele assentamento Now celestial. that heavenly settlement Aquele assentamento is celestial the realm where the kingdom can rule. é onde ali os céus podem reinar. Definitely the Lord is the head of the church. Certamente o Senhor é o cabeça da igreja. Definitely. Definitivamente. Among them, Entre eles, our Lord is the king. o nosso Senhor é o rei. But again, Mas de novo, these people like David in the wilderness. essas pessoas são como Davi no deserto. But thank the Lord. Graças ao Senhor. When the gospel being preached, Quando o evangelho era pregado, that kingdom getting bigger and bigger. aquele reino se expandia e se The expandia. territory domain getting bigger and O bigger. domínio e o território se ampliava. Here in Jerusalem, Em Jerusalém, there in Ephesus, depois em Éfeso, there in em Smyrna, Esmirna and here is somewhere. e em outros lugares. So, brothers and Então, sisters, irmãos e by irmãs, this way, dessa forma, before the Lord's coming, antes da volta do Senhor. do you see that? Você vê isso? Today we have many beachhead in the territory enemy. Hoje temos muitas cabeças de praia no território do inimigo. So, for that reason, Por esta razão, the gate of Hades will open. os portões do inferno se abriram. I still remember a true story. Eu me lembro de uma história verdadeira. You know, in a missionary to a vast nation. Houve um certo missionário para uma nação muito grande. And then when he was there, Então, quando ele estava ali, he went through a period of persecution. ele passou por um período de perseguição. Because to preach gospel to that vast nation is very difficult. Porque pregar o evangelho para aquela vasta nação era algo muito Because difícil. by that time, whole nation turned against God. Porque naquela época, a nação inteira se voltou contra Deus. They claimed that there is no God. Eles reivindicavam e diziam que não havia So Deus. during a most difficult period, Durante aquele período mais difícil, the Bible even burned. as Bíblias eram queimadas. So when this missionary, Então, quando esse missionário, when he discovered, because you see,
someone come into his room, his house, Então alguém veio até sua casa and take everything away, e removeu, confiscou tudo. and also burned his E Bible. também queimou sua Bíblia. So he thought everything's gone. Ele achou que tudo tinha se acabado. But that early morning, Mas numa manhã, bem when cedo, he come into the room, quando ele chegou no quarto, he discovered everything is gone. ele viu que tudo havia sido confiscado. Many things just become ashes, Várias coisas se tornaram cinza, including his book and the Bible. inclusive seus livros e a Bíblia. And then Então, he found one page of the Bible. e aí então ele descobriu uma página da Bíblia. When he read that page, Quando ele leu aquela página, exactly chapter 16. exatamente capítulo 16 de Mateus. Now, especially that part, Especialmente essa parte aqui. the gates of Hades shall never prevail against it. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Then he wrote a letter to another missionary. Aí ele escreveu uma carta para um outro missionário. He said, my brother, Ele disse, meu irmão, my Bible become very simple. a minha Bíblia se tornou muito simples. There is only one page. Só tem uma página agora. In that page, E nesta página, what the Lord said, o que o Senhor me disse? I will build my church Eu edificarei a minha igreja in the enemy's no territory. território do inimigo. But when gate of Hades open, E então, quando os portões do inferno se abriram, they shall not prevail against it. eles não prevalecerão contra ela. This is true story. Essa é uma história verídica. So, brother, sister, Então, irmãos e even irmãs, today, mesmo hoje, after so many years, após tantos anos, you discover você descobre it is our Lord é o nosso who Senhor built his church. que quem edifica a sua igreja. That church is in singular, Esta igreja aqui está no singular. universal É a church, igreja universal. embracing all those who believe in the Lord. Inclui todos os que creem no Senhor. From the first century Do primeiro século to the age to come, até a era to the end days. então, o fim dos dias. All those who believe in the Lord is in the body of Christ. Todos os que crerem no Senhor, que creem no Senhor, fazem parte desse corpo. So here you see the church, Aqui você vê a igreja, the universal church, a igreja universal and the kingdom. e o reino. But don't forget, Mas não se esqueçam, another time the Lord mentioned about the church. há um outro momento em que o Senhor menciona a igreja. Matthew 18. Mateus capítulo 18. Let's read verse 17. Vamos ler versículo 17. If he refuse to listen to them, tell it to the church. E se ele não os atender, dize-o à igreja. If he refuse to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Here, another time the church is mentioned. Aqui é a segunda vez que a igreja é mencionada. In the four Gospels, Nos 4 evangelhos, only two times. apenas 2 vezes. Chapter 16, Capítulo 16 de the Mateus, church in singular. a igreja no singular. Chapter 18, Capítulo the 18, church also a singular. igreja também no But the singular. difference is this. Mas a diferença é a seguinte, When you talk about universal church, quando você fala da igreja universal, you talk about something invisible, você fala de algo invisível, something spiritual. alguma coisa espiritual, It's so big, tão grande, so tão universal, universal. including Paul in the first century, Inclui Paulo no primeiro século, including the last one who will be saved at the end of time, before the Lord e returns. aquele último a ser salvo antes da volta do Senhor. So it's such a huge body of Christ. É um corpo de Cristo tão grande. It is spiritual É espiritual, because that's really the fullness of Christ. porque representa a plenitude de Cristo. And when the Lord built His church, Então, quando o Senhor edifica a sua igreja, the gate of Hades shall never prevail against it. os portões do inferno não prevalecerão contra ela. In this church, Nesta igreja, roughly 900 million Christians being saved, roughly, at least. nessa igreja, pelo menos 900 milhões de cristãos. During the são salvos. 20 centuries, Durante- 2,000 years, Durante os 2000 anos, you see how big is the body of você vê Christ. quão grande é o corpo de Cristo. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor. When you come to chapter 18, Quando você chega ao capítulo 18, the church there a igreja aqui is the body that can be told. é um corpo para o qual você pode falar You alguma can coisa. tell the church. Você pode falar
a igreja. And some people ought to listen to the church. E algumas pessoas podem ouvir a igreja. So, brother, Então, irmãos, this cannot be the church universal. não pode ser igreja universal. This must be the church local. Tem que ser igreja na sua expressão local. The church in your community. A igreja na sua The comunidade. church in your A vicinity. igreja na sua vizinhança. So, brothers, Então, irmãos, remember in the Bible, lembre-se que na when you Bíblia, talk about the church, quando fala da igreja, always singular. sempre é singular. Remember, Lembre-se, the church in Jerusalem. a igreja em Jerusalém Singular. é singular. Remember, Lembre-se, the church in Ephesus. a igreja em Éfeso, Singular. de novo no The singular. church in Thyatira. A igreja em Tiatira, Singular. singular. In Galatia. A igreja na Galácia It's a province. é uma província, In a state. é um estado. The Bible said. A Bíblia diz, The churches in Galatia. aí a Bíblia menciona as igrejas na Galácia. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, in the universe, no universo there's only one church. há apenas uma igreja. Every Em locality, cada localidade, there's only one church. apenas uma When igreja. Paul said to the saints in Corinth, Então, quando Paulo fala aos cristãos em Corinto, he said, "You are the body of ele Christ." diz, vós sois o corpo de Cristo. In Ephesians, Em Efésios, he talked about the church as the body of Christ. ele fala da igreja como o corpo de Cristo. That's universal. É universal, Only one. apenas uma. But now in Corinth, Agora em Corinto, again one. de novo, uma só. When they tried to divide into 4 parties, Quando ali em Corinto eles tentaram dividir em 4 And Paul partidos, said, e Paulo disse, is Christ divided? Cristo dividido? How serious it is? Quão sério é isso? So, my brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, when you talk about church, quando você fala da igreja, either the church universal ou você está falando da igreja universal, or the church local. ou a igreja na sua expressão local. Now, when you come to the church local, Quando você chega à igreja no local, now something to do with the kingdom of heaven. aí tem algo a ver com o reino dos céus. Now, church is where you can find the reality of kingdom of heaven. É onde você consegue achar e encontrar a realidade do reino dos céus. Now, come to the church local. Então, se você chegar à igreja num local, Now, we will ask one question. nós vamos fazer uma pergunta. Of course, when Christ built his É church, claro que quando Cristo edifica a he is sua the igreja, builder of the church universal. ele é o edificador da igreja universal. He is also the builder of church local. Mas também ele é o que edifica a igreja num local. That's why our Lord is able to walk around in the midst of 7 É lampstands. por isso que o Senhor ele caminha no meio dos 7 candeeiros. In the Old Testament, No Antigo Testamento, one lampstand, seven branches. um candeeiro ou um candelabro tinha 7 ramos, 7 That's braços. Judaism. Isso era o judaísmo. But in the Bible, Mas na you Bíblia, never combine all the different churches into the big one. No. você nunca combina todas as diferentes igrejas numa só. Não. Every local church Cada igreja em sua should localidade be responsible directly to the head. deve ser responsável diretamente ao cabeça. Why? Por quê? Because every church, Porque cada uma dessas igrejas, Christ is the head. Cristo é o cabeça dela. That's why in the Bible, É por isso que na Bíblia, for every church local, para cada igreja em um local, the elders always in plural. ali fala de anciãos no plural. Now, why plural? Por que plural? When they are together, Porque quando eles estão when they juntos, pray together, quando eles oram juntos, when they make any decision. quando eles tomam alguma decisão, But remember, Lembre-se. there's always one chair empty there. há sempre uma cadeira vazia ali. That chair is always reserved for the head of the church. Aquela cadeira está sempre reservada para o cabeça da igreja. Do you see that? Vocês veem isso? Now later, when people say, "Oh, the bishop is bigger than elders," Aí, mais tarde, as pessoas começaram a dizer: o bispo ele está acima dos anciãos. unfortunately, that take the place of Christ Infelizmente, ele tomou o lugar de as Cristo the head. como cabeça. So you see, brothers and Vocês sisters, veem, irmãos? it's very important. É muito importante. Chapter O 6, capítulo 6, Christ is the head of the church. capítulo 16, Cristo é o cabeça da igreja. Chapter 18, Capítulo 18, Christ is also head of the church. Cristo também é o cabeça da Now, igreja. how God build His church local? Mas como Deus edifica a sua igreja num local? What kind of blueprint He's able to do it? Que tipo de planta ele segue? What kind of material He's going to build the church? Com que material ele vai edificar essa igreja? So, brothers, Irmãos e very irmãs, interesting. algo interessante The aqui. answer is in the beginning of that chapter 18. A resposta está no início do capítulo 18. At the time, the disciple came to Jesus and asked,
Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Who is the greatest in the kingdom of heaven? Quem é, porventura, o maior no reino dos He céus? called a little child and had him standing among them. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio And deles. he said, I tell you the truth. E disse: Em verdade vos digo, Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. que se não vos converterdes ou mudardes, né, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. So far, we have three conditions clearly spelled out. Até agora nós temos 3 condições claramente explicitadas. Unless your righteousness surpass that of Pharisees and scribes, A menos que a vossa justiça ultrapasse a dos escribas e fariseus, you will never enter into the kingdom. vocês nunca entrarão no reino. Only those who obey the will of Heavenly Father, Somente aqueles que obedecem à vontade do Pai Celestial they will enter. entrarão. The third one, E a terceira, unless we are transformed and become like little children, we will never enter the kingdom of heaven. se não vos transformardes ou não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Therefore, whoever humble himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Now, Agora, something very interesting. há algo muito interessante aqui. Here you talk about the kingdom of heaven. Aqui nos é falado a respeito do reino dos céus. Now, who are in this kingdom? Então, quem está neste reino? They have to transform and become like little children. Eles têm que se transformar em criancinhas. So remember the kingdom of heaven. Então, lembre-se que o reino dos céus, If you look at the members of the kingdom, se você olhar para os membros desse look at reino, the sons of the kingdom. olhar para os filhos desse In reino, our na imagination, nossa cabeça, everyone just as big as like Goliath, todos devem ser tão grandes quanto Golias, like a giant. como gigantes. No, brothers. Não, irmãos. If you want to enter into the kingdom, Se você quiser entrar no reino, the cross has to work in your life. a cruz tem que operar na sua You vida. are too big. Você é grande You are demais. too important. Você é muito importante. He wants to cut you into, finally you become very little. Ela vai te cortar até o ponto que você vai se tornar And pequenininho. then you are able to enter into it. Aí você vai conseguir entrar. Today, if you go to Jerusalem, Hoje, se você for a Jerusalém, there is a very famous church building. há uma edificação de uma igreja muito conhecida There is a ali, very famosa. small, tiny door. Tem uma portinha assim pequenininha. You see, if you want to enter into it, Se você conseguir entrar ali, you have to lower yourself. você vai ter que se abaixar. The same thing, brothers. A mesma If you coisa. want to enter into the kingdom of Se você heaven, quiser entrar no reino dos céus, the cross is the door. a cruz está na porta. And everybody should be transformed into like little children. Todos têm que ser mudados, transformados em criancinhas. So what does that O que mean? significa isso? Now, the kingdom of O heaven reino dos céus are composed of all little é ones. composto de todos aqueles pequeninos. You are too big, Você é grande demais. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Now, you never imagine that. você nunca imaginou. We think the kingdom of heaven, all the members ought to be very big, very Você important. talvez tenha imaginado que os membros do reino dos céus serão todos grandes, importantes. No, brothers. Não, irmãos. Thank the Lord. Graças ao Senhor. How Christ built his church local. Como o Senhor edifica a sua igreja num local? Always according to the measurements of kingdom. Sempre segundo a medida do reino. Because Por quê? if the church should have the reality of the kingdom of heaven, A igreja tem que possuir a realidade do reino dos céus. then it means this. Significa o seguinte: All those who are in the church, todos aqueles que são all da who igreja, belong to the local church, todos aqueles que se pertencem à igreja if the local, Lord wants to build that se o church, Senhor for edificar aquela igreja, every one of us cada de nós had to become the little ones. tem que se tornar os pequeninos. So let us read something here, very interesting. Vamos ler algo aqui muito interessante. Verse 5. Versículo 5. And whoever welcomes a little child like this in my name, welcome me. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. If anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a large millstone hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Qualquer um, porém, que fizer tropeçar, na tradução do irmão, fizer pecar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do How mar. big are these
sons of kingdom. Quão grandes são esses filhos do reino? The little ones who believe in me. Os pequeninos que creem em mim. Now, if now whoever welcome a little child like this in my name, welcome me. Então, qualquer um que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. So they are disciples. Esses são We discípulos. have just studied from chapter 10. Acabamos de estudar no capítulo 10. But if anyone cause one of these little ones who believe in me to sin or to stumble, Qualquer, porém, que fizer tropeçar ou fazer pecar um desses pequeninos, now you see, then it will be better for him to have a large millstone hung around his neck. melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. So you see, Então vocês veem? now you see the weight in the heart of our Lord Jesus. Agora você percebe esse peso que está no coração de So here Jesus. we find a very important principle. Aqui nós vemos um princípio muito importante. All those little ones Todos aqueles pequeninos, in the church where you are in, na igreja onde você se encontra, brothers and sisters, irmãos e irmãs, all those who are saved in the Lord, todos aqueles foram salvos pelo they're Senhor. all the little ones who believe Him. Todos esses são os pequeninos que creram nele. So when Christ built the church local, Então, quando o Senhor edifica a igreja num it local, simply means that He really built according to the measurement of the kingdom. significa que ele vai edificar segundo a medida do reino. Because in the kingdom of heaven, small is beautiful. Porque no reino dos céus, pequeno é lindo. So why the church is beautiful? Por que a igreja é linda? They are like a mustard seed. Porque ela é como um grão de mostarda. Every member are just little ones. Cada membro é um pequenino. So brothers, Então, irmãos, if you are too big, se você for grande you are demais, in trouble. você vai ter problema. That's why many Christians, they have trouble in the church. É por isso que muitos cristãos têm problema They na are too igreja. important. Eles são importantes They are demais. Eles giants. são gigantes. Once when I visit Japan. Certa vez, quando visitei o Japão, Now you know Japan on the average, the size of Japanese is not that big. sabe que na média, a altura do japonês não é lá muito grande, não. So I'm not big enough. Você vê, eu não sou muito alto. Do you see that? Você vê But isso? now even when I was in the apartment, a Japanese apartment, Até mesmo eu, quando entrei num apartamento de japoneses, I'm not careful, I hit my se forehead. eu não tivesse cuidado, eu batia a cabeça. Now that's nothing that always happened with Mario, yes, Certamente isso aconteceria com o Mário, but claro. never with me. Mas isso não deveria But acontecer you see comigo. that whole house was built according to Chinese, according to Japanese. Mas, de qualquer forma, aquela edificação foi feita de acordo com o tamanho do Do you japonês. see that, brothers? Você vê isso? I'm not Japanese. Eu não sou japonês. I'm too big for that Eu house. sou muito grande para a casa That's deles. why when I was in the kitchen and when I ran around, Por isso, quando estava andando por ali, I heard here, I heard eu bati a there. cabeça aqui, bati a Brothers cabeça and lá. sisters, Irmãos e why you irmãs, hurt so much in the por church? que você se machuca tanto na igreja? Why you're too big? Porque você é grande demais. That's why, because this church is not designed for you. Porque essa igreja não foi projetada para The você. church are only for those the sons of the kingdoms. A igreja foi projetada para aqueles que são filhos do reino. You see, brothers and Você vê, sisters, irmãos e irmãs? that's how Christ built his church. É assim que o Senhor edifica a sua igreja. If you thank the Lord, Graças ao you are Senhor. part of it. Você é parte dela. So the cross had to do much work in you. A cruz tem que fazer uma operação muito grande em Brothers você. and sisters, Então, irmãos e irmãs, one day, um dia, if you say, se você disser, this is not place for me, esse aqui não é um lugar para mim. remember, brothers, Lembre-se, irmãos, sometime algumas vezes it is nothing wrong with the church, não tem nada de errado com a igreja. something wrong with us. Tem algo errado conosco. You know, we always look for an ideal church, Nós sempre buscamos a igreja ideal, but you never find it. mas você não encontra. Sometime the Algumas church, that church may be ideal, Aquela igreja deve ser ideal, just because you join that church, mas no momento que você se une a ela, it can become not ideal. ela deixa de se tornar ideal. We are always the problem. Somos nós que somos sempre o problema. If the Lord put you in the universal church, Se o Senhor te colocou na igreja universal, you're always spiritual. você é sempre espiritual. You love the brother in New York. Você ama aqueles irmãos que estão lá em Nova He's York. far from you. Está distante de você. You love Paul and Peter. Você ama Paulo e Pedro. They're already in the glory. Já estão na glória. Of course you love them. Claro que você os The ama. great test is this. Mas o maior teste é o seguinte. Are you able to meet with the saint in the same place? Você tem condição de se reunir com os santos no mesmo lugar? Brothers and sisters, Irmãos e are irmãs, you small enough? você é pequeno o suficiente? Are you one of the little ones? Você é um dos pequeninos? You see, brothers, Vocês veem, that's irmãos? why Christ, when they build the church local, É por isso que quando o Senhor edifica a igreja no local, always use the measurement of the kingdom. Ele sempre utiliza a medida do reino. In the kingdom, No reino, the small is beautiful. o pequeno é lindo. That's why É por isso, Paul
Saul became Paul. Saulo se tornou Paulo. Paul means small. Paulo significa pequeno. In the beginning, No início, he said, I am the least of all apostles. ele falou, eu sou menor entre os apóstolos, He's still big enough. mas ainda era grande But after a demais. few years, Após alguns anos, I am the least among the saints. ele diz, eu sou menor entre os santos. He's smaller. Ele está menor. When he wrote the Timothy's, Quando ele escreveu a Epístola a Timóteo, he said, ele disse, I'm chief of the sinner. eu sou o principal dos pecadores. Now he's in the dust, Agora ele está lá no pó, even smaller. ainda menor. That's kingdom of heaven. Este é o reino dos céus. That's why É por isso, the church in Ephesus, a igreja em Éfeso, the church in a Jerusalem, igreja em the Jerusalém, church in Smyrna, a igreja em Esmirna, thank the Lord. graças ao Senhor, That's everywhere. e em todos os lugares, Christ built his church. Cristo edifica a sua igreja. Do you see that? Vocês veem isso? And then let's read verse 10. Então vamos ler o versículo 10. See that you do not look down one of these little ones. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. The problem is this. O problema é o seguinte, We always think we are so spiritual. a gente acha que a gente sempre é tão espiritual. And this brother, they are not spiritual. O irmão do meu lado ali não é tão espiritual. Because they are not spiritual. Pelo fato de eles não serem They need espirituais, your help. eles precisam de ajuda. They need your feeding. Eles precisam de que você o alimente. So you see, brothers and sisters. você vê, irmãos. Now the problem is this. Don't look down upon one of these little ones. Então por isso que diz aqui, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Do you know why? Sabe por quê? Do you know the value of that little ones? Sabe qual que é o valor daquele pequenino? I tell you that Porque eu vos afirmo the angels in heaven que os seus anjos, always see the face of my Father in heaven. que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Be celeste. careful. You Cuidado, look down upon one of the little ones. se você desprezar qualquer pequenino, His angel will report everything about you in heaven. o seu anjo vai dar o relatório completo para você lá no céu, para o Senhor lá no céu. brother, sister, do you Irmãos e see irmãs, that? vocês veem isso? You have to treasure every little ones in the church local. Você tem que entesourar a cada um na igreja naquele local. Yes, you may receive different light. Sim, você pode receber luz You may diferente. answer much more. Você pode saber muito mais. But brothers, Mas irmãos, that place you will be matured. mas ali é o local onde você vai That amadurecer. place you will be ripened. É ali que você vai amadurecer. Thank the Lord, brother. Irmão, There's graças a no Deus, way mas out. não tem saída. Because quê? very simple. É muito simples. Now, when the church or local is being built up, Quando uma igreja local é edificada, every member ought to be transformed into the little ones. cada um dos seus membros tem que ser transformados em pequeninos. So then you enter into the kingdom of heaven. Aí você vai entrar no reino dos céus. Then the church local Então a igreja local should let the world know deve permitir que o mundo veja the reality of kingdom of heaven. a realidade do reino dos céus. So, brother, Então, irmãos, don't just preach the word of kingdom. não apenas fique pregando a palavra do Show reino, it to them, mostre a eles, either in Belo Horizonte, quer seja em Belo Horizonte, or in São Paulo, ou em São Paulo, or Porto Alegre, ou Porto Alegre, or New York, ou Nova or York, Taipei, ou Taipei, or Beijing, ou em Beijing, or Singapore. ou em Singapura. Everywhere the Lord put you there, Aonde o Senhor te colocar, the Lord put the wheat in the world. o Senhor colocou o trigo no mundo. In that part of the world, Naquela parte do mundo, He wants you to be mature. Ele deseja que você se amadureça. Yes, sometimes persecution, Algumas vezes haverá like perseguição, sunshine, como o sol. too much heat. Às vezes tem muito calor, But thank the mas Lord, graças ao Senhor, gradually, gradualmente, glorious harvest. haverá uma colheita gloriosa. Every grain like a golden grain. Cada grão será um grão de ouro My dourado. brothers and Meus sisters, irmãos e if you irmãs, talk about maturity in se Christ, você falar da maturidade em Cristo, if we talk about sons of God, se você fala a respeito dos filhos de Deus, where we are going to learn that lesson. onde aprenderemos essa lição? Thank the Lord. Graças ao Senhor. Do you see? Vocês veem? Here, you are not just elite. Aqui você não é elite. That's why when you talk about elite, Quando você fala de elite, talk about overcomer, você fala dos vencedores. you don't need church anymore. Você não vai precisar mais da igreja. Do you see that? Vocês veem isso? That you only have the second discourse. You don't have a fourth discourse. Significa que você só tem o segundo discurso, mas não tem o quarto. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Only in the church local Apenas na igreja, no you local, experience você pode experimentar. Christ is head Que of the church. Cristo é o cabeça da igreja. Now here you have learned 4 lessons. Aqui você aprendeu 4 lições.
Now don't forget. Não se esqueçam. Later you talk about the brother in the church. Mais tarde fala do irmão na igreja. It always means the one of these little ones. Significa que esse é um daqueles pequeninos. Now first lesson. A primeira lição. Verse 12. Versículo 12. What do you think? O que vos parece? If a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Verse 14. Versículo 14. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. This is Matthew 18. Isso é Mateus 18. This is not Luke 15. Isso aqui não é Lucas 15. Now in Luke 15, Em Lucas capítulo when you 15, talk about 99 sheep, quando fala daquelas 99 And one ovelhas is lost. e uma se perde, that's gospel preaching. ali fala da pregação do Do you evangelho. see that? Você vê isso? Here is not talking about gospel preaching. Aqui não está falando da pregação do Here talking about evangelho. one of my little ones Aqui está falando um dos meus who pequeninos, believe in me. aqueles que creram em mim. Remember, brother, Lembre-se, irmãos, you have to look for your brother. você tem que buscar o seu irmão. You have to seek your brother. Você tem que buscá-lo. That's buscá-lo. how we are being built in the church local. É assim que nós nos edificamos na igreja, no local. Do you see that, brothers and Você vê isso, sisters? irmãos e irmãs? Now, many one of little ones lost. Há muitos desses pequeninos perdidos, extraviados. They still saved, Eles são salvos, but they don't know the God's will. mas eles não conhecem a vontade They de Deus. don't know the God's plan. Eles não conhecem o plano de Deus. Why you live in Port Por Alegre? que você mora em Porto Alegre? Look for your brother. Procure seus Look irmãos. for the little ones Procure os pequeninos who do not know God's will, que não conhecem a who do vontade not de know Deus, the que Bible, não conhecem a who Bíblia, even do not know how to que pray. tampouco sabem como orar. Seek your brother. Busca o teu irmão. So that's the first thing, remember. É a primeira coisa que você deve se lembrar. And the second one, E a segunda coisa, restore your brother. restaure o teu irmão. Sometimes your brother sin against you. Algumas vezes o teu irmão vai pecar contra ti. Of course, you should learn the É lesson. claro que você tem que aprender a lição. But on the other hand, Mas por outro lado, your brother need to be o restored. teu irmão precisa ser restaurado. He has speck in his eyes. Ele tem ali um argueiro no seu olho. You want to help him. Você quer ajudá-lo. You want to take the speck away. Você quer tirar aquele argueiro do olho dele. But brothers, Mas irmãos, you forgot. você se In esquece. your No eyes, seu próprio olho, you have plank. você tem uma trave. So how can you say take away the speck of his eyes? Como é que você vai conseguir tirar o argueiro do olho Do dele? you see that? Vocês percebem? When you have eye with a plank, Quando você tem uma trave no seu olho, it means you have a cataract. significa que você tem catarata. Now, when your eye want to go to operation, Então, quando você tiver uma cirurgia nos olhos, do you want to go to eye doctor who has heavy cataract? se você tiver que fazer uma cirurgia nos seus olhos, você quer ir para um médico, um oftalmologista que tem So catarata também? don't be a eye doctor. Então não seja If oftalmologista. you yourself have a cataract, Se você mesmo tem catarata, so you see that. Então você vê. First, go to your great physician. então primeiro vá até o médico dos Go to médicos. the head of the body of Vai Christ até o cabeça do corpo de and Cristo. put yourself under the operation desk. E coloque-se ali sobre a mesa de operação. Let that great eye doctor Permita que aquele grande oftalmologista and operate through you. possa operar em Take você away your plank. e remover aquela trave. You no longer have a Aí cataract. você não mais terá catarata. Now you are qualified Agora você está qualificado to take away the speck from your brother. para remover aquele cisco no olho do seu In the irmão. church, of course you should help your brother, É claro que na igreja você tem que ajudar o seu irmão, especially when he's sin. especialmente quando ele You have pecar. to restore him. Você tem que restaurá-lo. If he don't listen, Se ele não ouvir, tell the church. fala para a Tell, igreja. if again he does not listen to the church, Se ele não ouvir a igreja, now to you, para você, you can consider him a tax collector, você vai considerá-lo como um publicano, as Gentile. como um gentio. It's not communication, no. Não significa excomunhão, This não. person is not communicated by the church, no. Essa pessoa não foi excomungada pela If he igreja, não. doesn't listen to the church, Se ele não ouvir a igreja, now brothers, agora, irmãos, this sin is not enough for excommunication. aquele pecado não foi suficiente para excomungá-lo. But he refused to be restored. Ele se recusa a ser restaurado. What you can O do? que você vai fazer? You consider him the tax collector, Você considera como um publicano, like a Gentile. como um gentio. What does that mean? O que significa isso? Means you don't take care of him anymore.
Significa que você não ama mais? Our Lord is a friend of tax collectors and Lembre-se que o sinners. nosso Senhor, ele era o amigo dos publicanos e pecadores. What does that O mean? que significa You isso? start all over again. Você começa tudo de novo. Brother, sister, Irmãos e you irmãs. need to be patient. Você tem que ter To paciência get somebody saved. para poder salvar alguém. That's the way Esse é o caminho. you restore your brother. Você restaura o seu irmão. First, Primeiro. seek your brother. Em segundo lugar, busca o teu irmão. Second, Em segundo, restore your brother. restaura o teu irmão. The third, E em terceiro, unite with your brother. se una ao seu irmão. Or meet with your brother. Ou seja, reúna-se com seu irmão. That's why we were told. É por isso que nos é dito, 2 or 3 gather into his name. quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu The nome, presence of the Lord will be in their a midst. presença do Senhor estará no meio deles. The fourth E o quarto, and the last, e último, but it's not the least. mas não é o menos importante, Forgive your brother. perdoa o teu irmão. That's why the Lord talked about 70 times É 7. por isso que o Senhor fala a respeito de 70 vezes 7. Not only forgive your brother 7 times, Não apenas perdoa o teu irmão not 7 times, não apenas 7 vezes, 70 times 7. mas 70 vezes 7. Think about it. Pense nisso. According to the regular custom at that time, De acordo com o costume daquela época, the Orthodox Jews o judeu ortodoxo, will forgive 3 times per day. ele perdoaria 3 vezes ao dia. And Peter is much better. Pedro é muito melhor. 7 times per day. Ele perdoa 7 vezes ao The dia. Lord said no. O Senhor diz não. 70 times 7 É 70 vezes 7. means every 2 minutes Significa que a cada 2 minutos you have to forgive your você brother. tem que perdoar teu irmão. What kind of life is Que this? tipo de vida é esta? Every 2 minutes your brother will hurt you. A cada 2 minutos teu irmão vai te ferir. You say, no, Você vai falar, I cannot be here anymore. aí eu não aguento mais. Eu não posso ficar aqui mais. You see, brother, Você sister, vê, irmãos? remember, Lembre-se. forgive and forget. Perdoa e esquece. The situation is so heavy, so terrible. A situação é tão pesada, tão terrível. It's beyond human being. Está além do ser humano. Forgive to forget, not human at all. Perdoar não é alguma coisa humana. No one can do that. Ninguém consegue. It's only divine. É divino. Only when we are being transformed into the image of Christ. Apenas quando somos transformados à imagem de Cristo. Only we experience 70 times 7. Apenas quando experimentamos 70 vezes 7. To us, Para nós, like Daniel, é como Daniel. when we look back, Quando nós olhamos para trás, failure upon failure. falha após falha. For 70 times 7 years, Por 70 vezes 7 anos, we did not keep the word of God. nós não guardamos a palavra de We Deus. never let the land rest. Nós nunca permitimos que a terra descansasse. But now when you look forward, Mas agora quando se olha adiante, no longer Daniel, não é mais Daniel, but Christ. mas Cristo. When he died for us on the cross, Quando ele morreu por nós na he cruz, said, forgive them, ele disse perdoai, because they do not know what they are porque doing. não sabem o que fazem. That suffering Isso é sofrimento. is similar to the 70 times 7 suffering. É similar ao sofrimento de 70 vezes 7. Every 2 minutes, A cada 2 minutos, someone hurt you. alguém vai te magoar. But brother, Mas irmãos, are you willing to take up the cross and follow him? você tem o desejo de tomar a sua cruz e seguir o Senhor? That only happened in the church local. Isso só acontece no contexto da igreja em um local. Por quê? The working of the Holy Spirit A operação do Espírito Santo will make you small and small. vai te reduzir, te fazer cada vez Our menor. problem is we are too big, too big. O nosso problema é que nós somos muito grandes. So what is solution? Qual é a solução? Solution is the kingdom solution. A solução é a solução do reino. Christ will build his church Cristo edificará a sua igreja local localmente. before that building. Antes daquela Or in the edificação. process of this Ou building, no processo dessa edificação, he transformed everyone into the little ones. ele vai transformar cada um em pequenino. Brothers, Irmãos, our Lord treasure the little o ones. Senhor entesoura os pequeninos. If you just give 1 cup of water to one of my little Se ones, você der apenas um copo de água fria a um dos pequeninos, they will receive the reward. vai receber a recompensa. Don't look down upon the little ones. Não despreze os pequeninos, They're angel. porque os seus anjos, Every day they will see, they will have the face of Heavenly Father. veem incessantemente a face de meu Pai They will Celeste. face to face to the Heavenly Eles vão Father. estar face a face com o Pai Celeste. If you look upon Se him, você desprezá-lo, his angel
o seu anjo will report to that. vai dar o relatório. How important, brothers and sisters. Irmãos e The irmãs, Lord quão importante. connect himself, the king and the one of the little ones. O próprio rei se conecta ao pequenino. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. do you know there's a very famous, Sabe que há there's a very famous phrase, há uma frase muito famosa. my king and I. O meu rei e eu. You think of my king, great, yes. Quando você fala do meu rei, é maravilhoso. My king and I. Mas o meu rei e eu, But brothers, irmãos, in the kingdom of no heaven, reino dos céus, my king and I, o meu rei e eu. who are we? Quem somos nós? We are being reduced to the little Nós ones. somos reduzidos a pequeninos. Then Então, you fit in the building. você vai caber no prédio. Then you're just right for the church there. Você vai estar, então, perfeito, exato para a igreja naquele local. So, brothers and Irmãos e sisters, irmãs, now you see that. agora você vê. With the measurement of the kingdom, we are being built up. Então, é na medida do reino que somos edificados. Let me conclude my message this way. Deixe-me concluir esta mensagem da seguinte maneira. The Lord always meant it when he said, if you give me any cold water to one of my little O ones. Senhor falou sério quando ele disse, quando deram um copo de água fria a um dos pequeninos. Why? Por quê? Christ loved the church. Cristo ama a igreja He gave his life for e her. deu a sua vida por ela. If you know how much he suffered on the cross, Se você soubesse o quanto ele sofreu when na cruz, heart was broken, quando seu coração foi partido, that's the moment he forgave. é aquele momento em que ele perdoou 70 times 7. 70 vezes 7. Also that time, Naquele momento, the church is built. a igreja foi Not edificada. only church universal, Não a igreja universal, also church não local. apenas universal, mas também no local. And so the little ones. Então, os pequeninos, If you just give a cup of cold water. se você der apenas um copo de água fria a um desses pequeninos. Now, brothers, Agora, irmãos, very interesting é muito story interessante, uma in the história muito church interessante history. na história da igreja. If you visit Holland, Se você visitar a Holanda, it's a lowland, é uma terra, ou são os países lower baixos, than the sea. é mais baixo que o nível do mar. It's a very narrow, small land. É uma terra muito estreitinha e pequenininha. Once upon a time, Há muitos anos, they were under the rule of Spain. eles estavam sob o domínio da Espanha. Now, Spain is a Catholic country. Então, a Espanha é um país católico. Under the Spain rule, Sob o domínio da Espanha, all the Christians definitely go through suffering todos os cristãos ali passaram por and sofrimento e persecution. perseguição. If you know the church history, Se você conhecer a história da igreja, how much people suffer in Holland. quanto aqueles irmãos sofreram ali na Holanda. One day, Um dia, the Lord lifted them from the yoke of Spain. o Senhor os libertou do jugo da Espanha. They remember E eles se lembram how much they suffered quanto eles sofreram in the persecution. durante aquela perseguição. So now they are free. Então agora eles estão livres. They live wonderful life. Eles vivem vida maravilhosa. But now one day, Mas um dia, they heard in France, the people also go through some suffering. eles ouviram que na França as pessoas também estavam passando por sofrimento. And some of them, E alguns deles, so they suffer so much. eles sofreram tanto. Two group of people in France. E então havia dois grupos de pessoas na One França. group called Um Valdenses. deles era chamado dos valdenses. Another group called Huguenots. E o segundo grupo era chamado dos huguenotes. But they suffer so E much. eles sofreram tanto. So now they run for their life. Agora eles fogem para salvar a Some própria of vida. them went to United States. Alguns deles foram para os Estados Unidos. Now you know, 19 presidents of United States Sabe que entre os 19 presidentes dos Estados were the Unidos descendants of Huguenots. foram descendentes dos huguenotes. They were Christians. Eles eram cristãos. After they suffered the persecution, Após sofrerem perseguição, then went to United eles States. foram para os Estados Unidos. The cream of France went to United A States. nata da França foi para os Estados Unidos. And now some of them, they went to Switzerland. Alguns deles foram para a Suíça. Now why the watch in Switzerland is number one in the world? Porque a relojoaria suíça é a melhor do mundo. Because Huguenots, they were the best watchmaker. Porque os huguenotes eram os melhores relojoeiros. Again, some of the cream flowed to Switzerland. Então, parte dessa nata foi para a Suíça. But some of them, they ran their life to Holland, to Holland. E alguns deles fugiram para salvar as suas próprias vidas It's indo para a so Holanda. small land, so low a land, so squeezed, so small a É uma land. terra tão pequenininha, tão baixa, tão apertadinha. But brother, Mas, irmãos, they opened their arm to their brothers. eles abriram seus braços para os seus They irmãos. remember how they were persecuted. Eles se lembraram quanto haviam sofrido. So they would stretch their arm to the Huguenots. E eles abriram seus braços para receber os You are huguenotes. my brother.
brother. Vocês são os meus If irmãos. you come to Amsterdam, Se vocês vierem para you're Amsterdã, just like any one of us. você vai ser como qualquer um de nós. For 12 Por years, 12 anos, you don't have to pay any tax. você não vai precisar pagar imposto. Brothers and Irmãos sisters, e irmãs, think about it. pense nisso. They really give the cold water to one of the little Eles ones. de fato deram um copo de água fria para aqueles But their pequeninos. land is so small. Mas a terra deles é tão How can pequenininha. you welcome the Huguenots? Como é que eles podiam dar boas-vindas How aos you can huguenotes? welcome those Valdenses? Como é que eles podiam dar boas-vindas aos Just valdenses? come. Simplesmente vem. If we have one piece of bread, Se tivermos um pedaço de pão, you also have the one piece of bread. você também terá um pedaço de pão. So, brothers, Irmãos, the Lord already know o it. Senhor sabia The disso. Lord know that place really too small. O Senhor sabia que aquele lugar era muito pequeno. So one day, Então um dia, you know, people discover United States. as pessoas descobriram os Estados Unidos. Now you see. Vocês veem? Now important thing is A this. questão importante This is a no man land. é a terra de ninguém. So it depends on who discovered it. Então depende de quem descobriu. Then this land is yours. Então essa terra é sua. There is a man called Hudson. Houve um homem chamado Hudson. She was a British. Ele era um britânico. She worked for the inglês. British company. E ele trabalhava para uma empresa She was a britânica. voyager. Ele era um viajante. You know, she traveled a lot. Ele viajava muito. But finally, Mas finalmente, she was fired by British company. ele foi demitido daquela empresa He had britânica. to turn to a Dutch company. Ele teve que se voltar para uma empresa So holandesa. continue to do his voyage. Então ele continuou a viajar. And one day, dia, he discovered New York. Ele descobriu Nova York. He discovered the harbor of New York. Ele descobriu um porto ali. And he discovered a river. E descobriu um rio ali. And then along the river, he sailed all the way to Albany. E então ele navegou naquele rio até chegar em Albany. Now, 400 years ago. 400 anos That's the atrás. story. Essa é a história. But that river now is called Hudson River. E esse rio hoje é chamado Rio Hudson. 400 years later. 400 anos depois. The same year. No mesmo You ano. know, there is a jet. There's a jet. 400 anos depois, vocês lembram? Houve um avião a jato Safety landed on the Hudson River que pousou com segurança nas águas do Rio to Hudson celebrate 400th anniversary. para celebrar 400 anos de Do aniversário. you see that? Vocês veem isso? But then the story was this. Mas a história foi a Who seguinte. discovered Hudson Quem River? foi que descobriu o Rio Who Hudson? discovered two bands of Hudson River? Quem descobriu os dois lados do Rio Hudson? Hudson. Foi Hudson. He worked for Dutch company. Ele trabalhou para essa companhia holandesa. So, Então? the two bands of Hudson River Então os dois braços do Rio Hudson become New Netherlands. se tornou a Nova Holanda. And then Manhattan. Então Manhattan, They spent only $24 to buy the whole piece of land eles pagaram apenas $24 para comprar aquele pedaço from de terra Indian. dos índios. Then that become New Amsterdam. Então ali se transformou em Nova Amsterdã. Before New York, you have New Amsterdam. Antes de ser Nova York, era Nova Amsterdã. Dutch people, Os holandeses, they bought the whole piece of land, island, eles compraram aquela ilha por $24. $24. What is the cost today? Qual que é o preço hoje? The Manhattan, but only $24 at that Mas time. custou $24 naquela época. So now you see, Agora você they vê. built a fort. Eles construíram um forte, uma They call fortaleza. Fort Amsterdam. Eles chamaram de Forte Amsterdã. They built a wall E construíram uma muralha to protect themselves from Indians. para protegerem-se dos índios. So today it become Wall Street. Hoje esse lugar chama-se Wall Street. Now, south of Wall Street, Então ao sul de Wall Street, Wall é that muro. part of Amsterdam Aquela parte da Nova Amsterdã is called Financial District. é chamado de distrito financeiro. Very É interesting. muito interessante. If you see that part of Amsterdam, that Manhattan, Se você observar com cuidado aquela parte de that was Manhattan, called New Amsterdam. é chamado de Nova Amsterdã. Why? Por quê? Why the Lord give New Amsterdam to the Dutch people? Por que o Senhor deu Nova Amsterdã para os holandeses? Because their place too small. Porque o lugar deles lá era muito So pequenininho. now they are able to ask people, if you want, you can go to the New Netherlands. Então, se vocês agora quiserem, vocês podem ir para Nova Holanda. So many Christians they came to Manhattan. Então, por isso, muitos cristãos eles emigraram para Manhattan. That's the naquela beginning. época. That's the beginning of New E ali Amsterdam. foi o princípio da Nova Amsterdã. But think about it. Mas pense nisso. If you give a cold water to one of my little Se ones, você der um copo de água fria a um desses pequeninos, definitely he will have the reward. definitivamente você vai receber com recompensa. Today, Hoje, why
New York become the capital of the world? Por que Nova York hoje é a capital do mundo? The capital means the financial district. A capital está ali no distrito financeiro. Means all those Manhattan south of Wall Street. Então significa que Manhattan, ao sul do Wall Street, That's identical with New Amsterdam. é idêntico a Amsterdã. The reason is very A simple. razão é muito simples. Because they gave one of the cup of water to one of the little ones. Isso é porque eles deram um copo de água fria a um dos pequeninos. These are Christians, Eles eram cristãos, but the same thing. mas a mesma coisa. Those who bless the descendants of Abraham, they will be blessed. Aqueles que abençoarem os descendentes de Abraão serão abençoados. And because they not only receive Christians, Porque eles não apenas receberam os cristãos, that New Amsterdam aquela nova Amsterdã, also received the Jews. aquela nova Amsterdã também recebeu os judeus. These Jews were persecuted in Spain. Aqueles judeus foram perseguidos lá na Espanha. They had no place to go Eles não tinham para onde ir, because at that time, porque naquela época, and the Dutch people, os holandeses, they got a huge piece of land in Brazil. eles obtiveram um grande pedaço de terra aqui no Brasil So they make Recife as their e capital. transformaram Recife na capital deles. So many Jews, they came from the Spain. Então muitos judeus vieram da Espanha. Now they know, now we have a place to go now. Agora nós temos lugar para ir. Because the Dutch people, Porque os holandeses, they are willing, they are Christians. eles eram cristãos. They are willing to give one cup of water to them. Eles decidiram dar um copo de água fria So para eles. Brazil welcomed them. Então o Brasil deu boas-vindas So a they eles. came. Então eles vieram. But later you know the story. Mas mais tarde você conhece a história. Then Portugal power came. Então o poder português veio. So then these Jews again they run for their life. Então de novo esses judeus tiveram que fugir. So this now we want to go back to Amsterdam. Então eles queriam voltar para Amsterdã. But unfortunately, Mas infelizmente- one of the ship Um daqueles navios got into trouble. teve problemas. Somehow get near to New Amsterdam. De repente chegou próximo a Nova Amsterdã. That's the beginning of all the Jews in New York. E esse foi o início de todos os judeus ali em Nova York. Where now remember, Lembre-se, in the beginning, no princípio, the Christians, the first meeting place is in a mill. o primeiro local de reunião dos cristãos ali foi no moinho. If you visit New York, I will point it to you. Se você for em Nova York, eu vou lá te mostrar. Exact spot where is it? Exatamente o local onde está. But later, Mas mais tarde, because they can build a better meeting place. pelo fato de eles poderem construir locais de reunião So melhores, meet somewhere. eles se reuniram em outro But lugar. the earliest Christian meeting place Mas o local de reunião mais antigo is in the mill in Manhattan there. é no moinho que fica em Manhattan. But very interesting. Mas é muito interessante. The beginning of synagogue also exactly the same place. Mas a primeira sinagoga ali também foi exatamente no mesmo lugar. Now you're able to understand, to interpret New York. Agora você consegue interpretar Nova York. Brothers and Irmãos e sisters, irmãs, according to the word of de our Lord. acordo com a palavra do nosso You Senhor. see, that's what Foi happened. isso que aconteceu. So thank the Então, Lord. graças ao Senhor. From here, we are able to understand. Assim nós podemos For compreender. every little one, Para cada um dos pequeninos the Lord put in his heart. que o Senhor coloca no seu coração. Sometimes we say, Algumas vezes dizemos, oh, that brother aquele irmão, always give us a big problem. ele me dá tanto We problema. have no problem. Nós não temos Just because problema. that brother. É só por causa I daquele irmão. wish one day Eu queria que um dia, I don't want to see him. que eu não pudesse vê-lo mais. You don't want to see him. Você não quer vê-lo, Our Lord wants to see him. mas o Senhor quer vê-lo. Our Heavenly Father O nosso Pai will Celestial. see his angel every day. Os anjos vêm à face do Pai Celeste a cada dia. What is the church? O que é a igreja? You not only love your master, Você não apenas ama o seu mestre, you will love any little ones. você ama a qualquer pequenino. Don't cause them stumble. Não os faça tropeçar. Don't despise them, Não os despreze, because they are the treasures porque eles são tesouro in the heart of our no Lord. coração do nosso Senhor. For them, Por causa deles, Christ broke his heart on the o cross, coração do Senhor foi partido na cruz. and the blood and the water come out from his E o side. sangue e a água saíram do seu lado. It's rock of ages, A rocha eterna cleft for you and for me. foi fendida por você e por For mim. that reason, Por essa razão, we learn how to forgive and forget. nós aprendemos a perdoar e a At esquecer. the most, you are like your master. No máximo, você vai ser como seu Your mestre. heart is broken. O seu coração também será partido. Only when your heart is broken, Somente quando o seu coração for partido, the church local, a igreja no Is local built. será edificada. that's the way of the church. Este é o caminho da igreja. That's the relationship between the church
and the kingdom. Esse é o relacionamento entre a igreja e o reino. May the Lord speak to our Que o Senhor hearts. fala aos nossos corações. Let's pray. Vamos orar. Senhor, essa é a nossa oração. Senhor, que realmente o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e trazer convicção a cada um de nós, Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor. E, Senhor, realmente nós precisamos que o Senhor venha operar por meio da Tua cruz em cada um de nós. Amen. Sois aqui as nossas vidas, Senhor. Amen. Nós pedimos que realmente o Senhor continue a falar nesse dia. Amen. Senhor, que o Senhor realmente possa, de fato, fazer-nos ver a beleza da Tua pessoa, Senhor. Amen. Atrai-nos para o Senhor mesmo. Nós pedimos o nome do Senhor Jesus. Amen.